Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje mais uma live e o tema assim é bem suave, leve. Hoje nós vamos falar a respeito de início de carreira e a importância das redes sociais. Oi Débora, tudo bem? Nayara, eu estou esperando a doutora Flávia entrar. Hoje nós vamos falar um pouco como foi o nosso início de carreira. A gente sabe o quanto é difícil, né? Ser advogado assim que se forma, sem clientes, sem dinheiro. Então, assim, o que fazer para conseguir clientes? Esse início que é tão conturbado, na verdade, né? Vamos ver, Veri, Cíntia, tudo bem? Flavinha acabou de entrar, eu vou colocá-la aqui no vídeo. Adicionar. Vamos aguardar um pouco. Olá, doutora, tudo bem? E aí, tudo bem, Nívia? Tudo bom, Tudo bem? pessoal? Boa noite. Eu queria primeiramente te agradecer, né, por ter aceito o convite, estar aqui no canal falando de como foi o início de carreira, que a gente sabe que não é fácil para ninguém. Eu comecei aqui o vídeo falando, né, sem clientes e sem dinheiro. Esse é o nosso início, né? E o medo, porque para a gente conseguir aplicar a lei que a gente estudou ao caso concreto, assim, dá medo. Dá. São anos para ter segurança, né, dessa aplicação. Mas nós vamos vamos começar, né, a falar a respeito de como foi o nosso início de carreira. Doutora, pode começar. Faça as Sim, honras, por vamos lá. favor. Eu quero agradecer a você também, Nívia, por ter pensado em mim, né? Imagina. Ao me convidar para falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto bastante. Como a gente conversou nos bastidores, eu tenho um projeto junto com uma das minhas sócias aqui em Aracaju, que é o @advogalize-se, Que legal. que eu vou falar mais na frente sobre ele também, porque trata-se de redes sociais. Perfeito. Mas vamos lá, como foi que eu comecei? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, bem nova, o que me deu uma base muito boa na parte administrativa. E daí eu comecei em 2012 a cursar Direito, porque eu gostava muito de Direito do Trabalho, eu era super apaixonada, porque eu trabalhava em setor pessoal. E Nossa, que legal. aí, e aí eu queria muito aprender sobre a parte de legislação, já que eu já sabia da parte de cálculos e as outras coisas. E a lida diária mesmo, né, de um setor pessoal, que é o RH também. E aí, o que aconteceu? Em 2012 eu entrei para a faculdade de Direito. Antes eu me formei em processos gerenciais, como eu atuava muito na área administrativa e atuava com gerência também de empresas, eu fiz primeiro processos gerenciais. E aí depois, como eu tinha mais condições financeiras de pagar um curso de Direito, eu fui fazer Direito. E aí eu me formei, na verdade, eu passei na OAB em 2016, eu passei na OAB no final do 8º período, foi no último exame que podia ainda fazer no 8º período, que foi o 20º exame, e em 2017 eu me formei, de fato. Só que eu trabalhei... Essa sua mente de datas é incrível. Eu mal sei a data que nasci, né? Vou continuar, é incrível. Mas isso eu tenho adquirido recente, não era assim não. Confesso que eu adquiri recente. E aí, o que é que aconteceu? Eu trabalhei 8 anos, próximo de 8 anos, 7 anos e meio, pouco mais de 7 anos e meio, no Tribunal de Justiça aqui de Sergipe. Então, quando eu me formei, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, 6 ou 7 anos de tribunal. Eu era servidora lá como cargo comissionado, então eu não era concursada, eu tinha um cargo em comissão. Inicialmente eu entrei para atuar 6 meses somente, e aí eu fui ficando, e as pessoas, os desembargadores entravam e aí gostavam do serviço e iam pedindo para continuar, renovar. E aí o que é que acontecia? O que é que aconteceu? Quando eu me formei grávida.
E tinha licença Legal. maternidade para gozar, para passar aqueles 6 meses. No meu caso, eu tirei 7, porque eu tinha férias. Tinha E aí, férias. passei 7 meses com o meu filho. Depois, eu retornei. Quando eu retornei, eu já não me via mais ali. Você, como mãe, deve saber que a gente muda muito depois da maternidade. E nossa cabeça muda demais, assim, e minha atuação como profissional, eu não me enxergava mais ali. Eu via as pessoas da minha turma que se formaram comigo já advogando, e era uma coisa que me enchia os olhos. Não com inveja, porque as pessoas estavam advogando, mas por Não. causa da Uhum. atuação que eu sempre achei muito ativa, então muito dinâmica. A vida do advogado é muito dinâmica, então era uma coisa que eu entrar às 7 horas e sair 1 hora da tarde não preenchia mais, já não me completava. Daí eu pedi o apoio do meu esposo e foram muitos meses para conversar, não foi fácil, foi muito desafiador e é ainda hoje, porque tem exatamente 1 ano que eu peguei a minha carteirinha da OAB e de fato comecei a atuar. Então, assim, é muito desafiador, mas é gostoso. É gostoso você fazer o que você gosta, é gostoso você ver a aplicação do direito, é gostoso você ver os clientes, a gratidão dos clientes para você, Quando é você muito ganha uma legal. ação, quando sai uma sentença a seu favor, então é uma alegria que não tem Não, olha, tamanho, né? para você ter ideia, a minha primeira ação foi do meu esposo, que tá aqui sentadinho, caladinho. Foi do meu esposo e ela acabou de sair. Olha Então, que bom. depois de recurso e tal. Então, imaginem, foi a primeira ação que eu entrei. Então, vejam que se eu ficasse dependendo dela para dinheiro, Não, não dá, não dá, como não é que dá. O início faz? é muito Entende? complicado. E assim, se a gente fosse criminalista ou civilista, porque assim, o criminal recebe o dinheiro na hora, né? Civilista também. Antes de ingressar com a ação, você cobra. Agora, trabalhista, meu irmão, trabalhista é sofrido, viu? É Ainda puxado. foi rápido ainda, né? Foi rápido, 1 ano basicamente Não, essa essa ação. dele é cível. Essa dele é Ah, cível. tá, Foi tá. uma, foi uma que eu entrei antes de começar a atuar com direito do trabalho, que também foi. Eu demorei um pouco a vingar, assim, no que é que realmente eu iria Qual fazer. seria o ramo, né? Até porque você já Exato. trabalhava, como trabalhava no TJ, então pegava muitos casos cíveis, é isso, né? Exatamente. Isso. Ai, não, basicamente, é assim, a minha história é um pouco parecida no sentido que eu não trabalhei no TJ, mas eu fiz estágio no Fórum Civil. Eu Sim. fiz estágio no Fórum Civil, depois eu fiz estágio no Fórum Trabalhista, depois eu fiz estágio no escritório de advocacia e me apaixonei. E era um escritório que só fazia iniciais. Eu passei na UAB, eu estava no 9º período, quando eu passei. Não vou lembrar o ano, tem mais ou menos 5 anos. E Aham. se eu for contar, eu vou errar. Eu não vou nem falar datas, porque senão nada bate com nada, viu? Uhum. Mas assim, tem uns 5 anos aproximadamente que eu concluí a faculdade, mas já tinha passado na UAB. Porque assim, eu sou a pessoa mais desesperada do mundo. Eu não sou uma pessoa normal que faz uma prova normal. Não, eu sou aquela sangria desatada, assim. Eu sabia que se eu não passasse de primeira, eu ia assim desesperar total e não ia conseguir mais passar. Eu Sim. conheço muita gente assim, que o problema não é nem a prova. Às vezes até a pessoa sabe do assunto inteiro, mas o nervosismo não deixa a pessoa fazer a prova. Não, eu costumo Bem, dizer, né? eu costumo dizer que a prova da OAB é 80% psicológico. Eu Sim. precisei trabalhar muito o meu psicológico para conseguir passar pela prova, pelas Não, eu duas tinha, eu provas, tinha dor né? de barriga, tive dor de barriga na primeira fase, eu tive dor de barriga na segunda fase. Cheguei na segunda fase, para você ter uma noção, tinha uma moça na minha frente que ela falou assim, já é a 4ª vez que eu faço. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, Senhor Deus? E vai te dando mais nervoso ainda. Mas, graças a Deus, passei na primeira prova que fiz.
E aí já tinha feito os estágios e já sabia o que eu queria, que era o trabalhista. E assim, primeiro ano eu fui convidada por uma professora para trabalhar no escritório dela assim que saí da faculdade. Aí fui, trabalhei 1 ano e 3 meses, só que aí eu fiz as duas matérias, tanto direito do trabalho como civil. E o civil para mim era desesperador porque eu não conseguia entender, eu não conseguia entender uma sentença. Sabe, assim, é uma coisa boba. Eu lia a sentença, eu lia, relia e falava, gente, por que eles falam tão complicado desse jeito? Eu não sei aí em Sergipe, mas aqui, pelo menos o cível daqui, parece inglês, assim, né? Um negócio assim, você tem que ir com dicionário para ir traduzindo o que os Vai. caras querem. Não, foi muito difícil. O primeiro ano, assim, para mim foi assustador. E eu tinha muito medo de conversar com o cliente. Ó, não falem assim do cível. Admiro quem gosta, mas é complicado. Para mim, direito do trabalho, assim, li só a primeira vez, já consigo entender, consigo desenvolver. Qualquer caso que eu escuto, eu já consigo desenvolver. O cível, não. Mas Sim. cada um tem a sua habilidade, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus pelos civilistas, pelos criminalistas, tributaristas. É verdade. Mas assim, o que eu queria dizer desse primeiro ano de faculdade? Que foi muito difícil. Os salários, pelo menos aqui de São Paulo, são muito baixos. Não Aqui são também. salários. Não, se for trabalhar como associada no escritório, é muito baixo. Assim, é só para para você sobreviver. É só para pagar o básico, né? É só para comer mesmo, gente. Não é um Exato. salário para dizer eu sou pai de família, eu consigo sustentar. Não consegue. E aí a gente vai pegando clientes, vai Olha, conseguindo Nívia, clientes. Oi. só para todo mundo e para você também, PH Lisboa está na live. Opa! É um referencial aqui na minha cidade, aqui em Aracaju e todo o Brasil hoje, de marketing jurídico. Então, se Que bom. vocês puderem, sigam lá, th.lisboa, que tem várias dicas, inclusive para jovens advogados que querem começar a fazer conteúdo jurídico nas redes sociais. Que é Pode muito continuar. importante, que é muito importante, né? Sim, Eu conheço o doutor, sigo, acho ele assim sensacional, é muito humilde, é um cara assim sensacional. Mas, verdade. então, assim, voltando àquela situação do começo, da falta de cliente, ou de você ir trabalhar para um escritório, é muito complicado, né? Você ganha pouco no escritório e trabalha muito. E aí, o pouco cliente que eu conseguia, eu fazia por fora, porque não dá para ficar só com aquele salário, Sim, né? sim. Então, assim, a gente acaba trabalhando de domingo a domingo. De É domingo a isso domingo, mesmo. não é fácil. Até conseguir entender, conseguir chegar ao cliente, ouvir e aplicar a lei, eu acho que eu demorei 1 ano e meio, 2 anos, para não ter medo de chegar e fazer uma ação sem medo, eu demorei esse período. Não sei se talvez pela sua experiência você conseguiu desenvolver mais rápido, né? Mas Sim, pela minha, e é porque pode falar, perdão. eu sou muito, assim, vou fazer, entende? Eu meto as caras mesmo. Não que eu não tenha medo, eu tenho até hoje. E assim, eu acho que tem uma advogada daqui também, que é uma jovem também, que sempre conversa comigo, clique.advocacia, Valéria, que ela fala assim, no dia que a gente perder esse friozinho na barriga para fazer as coisas, a advocacia perde a graça. E de fato é isso, entende? Eu comungo muito desse pensamento dela, porque realmente é isso. Dá medo mesmo. Não, frio da barriga Tenho. sempre dá. Audiência, então, assim, o medo forte vai passar, porque você vai conseguir Sim, desenvolver a com questão mais com mais segurança. segurança. A segurança vai chegar. Mas o frio da barriga, não. Você vai fazer audiência, você não sabe o que vai acontecer na audiência. É uma Você entendeu? surpresa. É uma surpresa. Eu já cheguei a fazer 8 audiências em um dia. 8. Toda audiência, uma é diferente da outra. Não tem Não como. adianta, você não sabe. Então, vai dar frio na barriga. E dependendo do juiz, pior ainda. Exatamente. A E gente, a gente aí, conhece. Pode falar, perdão. qual é o feeling do jovem advogado hoje, né?
os grandes escritórios, eles têm várias formas, né, de conseguir clientes. Várias formas. É canal de televisão, é rádio. O jovem advogado, ele tem já começa com um ponto a menos. Falta de dinheiro. O jovem advogado, ele não tem dinheiro. Pontão. Já começa com um pontão a menos. Que é um negativozão, né? Então, assim, ele não tem dinheiro. E daí ele vai olhar para os lados e vai dizer, o que é que eu faço? Né? Como é que eu vou conseguir? Então, qual é a primeira dica, assim, que eu dou para todo jovem advogado? Se apresente como advogado. Para qualquer pessoa. Você vai para qualquer lugar, vai na mercearia aqui da esquina, vai na padaria, está numa reunião de amigos, no aniversário de criança, onde você estiver, sempre dê algum jeito, diga que você é advogado. Porque as pessoas precisam, e se porte, porque as pessoas precisam te conhecer como advogada. Entende? No meu caso, todo mundo sabia que eu era servidora do tribunal. Então, ninguém, imaginava que eu ia pedir exoneração para começar a atuar. Então, foi um pouco complicado até as pessoas começarem a enxergar que eu, de fato, não estava mais na área pública e estava agora advogando. Advogando, sim. Então, a gente precisa se apresentar, se vestir muito bem, né? Porque dentro das nossas possibilidades, a gente sabe que a advocacia é uma área que tem um status na sociedade. Elitizada, extremamente elitizada. Então, as pessoas acham, tem a visão de advogado, o cara muito rico, e quanto mais rico, supostamente mais sábio. Pronto, mas não é. Não é, tem só nada que a ver. Não. Tem não, só que não. Tem nada a ver. E a segunda dica é começar a se mostrar nas redes sociais. Hoje, que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Você tem que superar críticas. Exatamente. Você tem que superar diversas coisas, né? Muito desafiador. Primeiro você tem que estudar muito, né? A partir do momento que você se propõe a gravar um vídeo, a escrever um texto, você tem que pensar nas diversas possibilidades nas diversas consequências que aquilo ali pode lhe trazer. Então, tem que pensar muito bem, tem que roteirizar muito bem. E, assim, eu uso sempre essa frase. É melhor feito que perfeito. Uhum. Então, comece a fazer, vá do jeito que der. E aí depois, com celularzinho mesmo, não precisa uma câmera. Nada. 4K, 5K, não precisa, né? Não. E aí você vai se descobrir. Se você não sabe sua área ainda de atuação, vá fazendo de diversas áreas e aí até o momento que você vai se encontrar. Eu costumo dizer que não é a gente que encontra o ramo, é o ramo que encontra a gente. Isso, então, a gente às vezes tem aquele amor pelo direito penal. Quando você se forma, você não acha... Todo Você mundo não é apaixonado acha... pelo direito penal, né? Exatamente. Até sair da faculdade. Quando você sai da faculdade, você diz, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou atuar com criminal? Né? E aí, eu costumo dizer que é questão de oportunidades. Então, você tem que se abrir para as oportunidades, né? Quais são as portas que estão abertas para você a partir do momento que você pega a sua carteirinha da OAB? Então, vai testando as portas e vai vendo. Claro que a gente se decepciona demais. Eu costumo falar, eu e Débora, ela está aqui na live, a minha sócia que também faz parte do projeto Advogalize-se junto comigo, a gente costuma dizer que é um BBB. Porque você vai se decepcionando. É aquele super advogado que você acha que é o cara, nossa, e tal. Depois você vai vendo que, na verdade, não é. Não é. Não é. Quanta decepção. Meu Deus, assim, que a gente acha... A pessoa aparenta ser uma coisa, mas quando chega na hora, você olha, meu Deus, olha a bobagem que está falando, escrevendo.
Exatamente. E isso acontece muito quando você começa a se portar nas redes sociais. Sim. Quando você começa a fazer conteúdo, você vai percebendo. Tem pessoas que você vê que curtem, que comentam, que compartilham, que apoiam. E eu digo que não precisa. Eu posso te apoiar, você sendo da mesma área que eu. Sim. Eu não vejo problema nisso, entende? Até da Uhum. mesma cidade, de qualquer forma. Gente, tem lugar para todo mundo. Tem, tem. Se Tem cliente fosse para todo mundo, o que não falta é problema. Exatamente, a gente trabalha com as mazelas da sociedade. Infelizmente, mas é isso, o nosso trabalho é esse. Então, todo mundo tem problema, todo mundo um dia vai precisar de um advogado e você precisa mostrar para as pessoas que você é aquele advogado que ele precisa. Sim. Então, PH, a gente falou no início da live, né? E eu levo uma coisa dele para a vida, assim. Eu trabalhei no escritório de PH, foi um dos primeiros Que escritórios que eu legal. trabalhei aqui em Aracaju. E assim, a gente tem que foi o meu maior incentivador de produção de produção de conteúdo, foi ele, assim, ele sempre falava para mim para eu começar. Até que eu comecei, e eu costumo dizer sempre que você precisa como é que eu vou dizer? Ter seus apoiadores. Você precisa ter quem sabe? E se unir. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Aqui em Aracaju tem muitos jovens advogados que estão se unindo Tá para se certo, correto. ajudarem. Entende? Você faz um conteúdo e aí eu vou lá e compartilho o seu conteúdo. Mesmo sendo Uhum. da mesma área, isso não importa. Não Correto. importa. IPH, eu lembrei agora que eu queria falar sobre IPH. Ele fala assim: se você se porta na rede social como autoridade em algum assunto, o que é que vai acontecer? Se eu digo para você que eu sou advogada, você vai colocar na sua caixinha de advogados, diversos advogados, enfim. Mas se eu digo para você, olha, Nívia, eu sou advogada trabalhista e eu atuo ajudando a evitar que tenham os passivos trabalhistas. Eu ajudo empresas a diminuir as demandas trabalhistas, a diminuir os processos trabalhistas. Olha a diferença. Você já vai colocar, fala assim, não, ela já não é só advogada trabalhista. Ela já é advogada trabalhista, que atua com empresas, e aí já vai. E vai Até linkando, você né? reduzir Fazendo esse link com exatamente ao você. nicho. Exatamente, é o nicho. Uhum. E daí, a partir do momento que ela vê uma empresa, a pessoa vê um empresário, uma empresa precisando de um advogado, você vai dizer, ops, vai buscá-la naquela caixinha que já é seletiva, né? Ela já é mais seletiva, ela não é aquela caixinha que tem todos os advogados ali Sim. E a envolvidos, entende? importância de aparecer nas redes sociais é essa questão da pessoa lembrar de você. Né? Além de ser Exatamente. importante você saber qual a área que você vai atuar, até porque eu tinha um professor que falava, gente, não seja igual a pato, né? Pato voa, pato anda, pato nada, mas não faz nada direito. Então, assim, quando você quer fazer tudo, acaba não fazendo nada direito, porque você não aprofunda em nenhuma matéria. Então, por isso Exato. que é importante, assim que sair da faculdade, como você falou, já vai trabalhar no escritório civil, vai fazer trabalhista, vai fazer criminal e se acha, né? E tenta se encontrar, para que você aprofunde o seu conhecimento naquela matéria, porque ninguém é bom em tudo. Quem consegue ser bom em tudo? Eu falo, né, nós somos advogadas trabalhistas, tem coisas que a gente não vai saber responder, porque é Nossa, e agora muita então, que coisa. está com tanta mudança aí agora, E a o gente que é não, isso? mal prega o olho, quando abre já tem uma MP nova, já está todo mundo te ligando, perguntando o que é que vai acontecer e como Não, é que 7 horas faz, da manhã. imagine. Porque não, agora a MP tá saindo de noite para quebrar as nossas pernas. Às 7 da manhã já tá, É, doutora, 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 doutora. Eu falo, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Então, é muito importante você saber qual a sua área de atuação.
e se especializar nela e, como você falou, e aparecer nas redes sociais. E assim, seria só Instagram ou seria todas as redes sociais? Eu entendo Então, que todas. eu acho que você tem que estar em todas. Porém, você precisa tomar cuidado, porque o mesmo seguidor que te segue no Instagram, ele pode ser o teu espectador no YouTube, por exemplo. Se você pega um vídeo do IGTV, que já são formatos diferentes de vídeo, né? Já começa daí. Já não dá para você postar o mesmo vídeo que você gravou para o Instagram no YouTube. Até dá, mas você vai, né? Vai ter A que fazer uma qualidade não fica tão adaptaçãozinha. boa e faz uma adaptação. É. Exato. Aí você imagine qual é o interesse, qual é o seu interesse de me seguir no Instagram, ver o meu vídeo, assistir meu vídeo no IGTV, no Instagram e entrar no YouTube para ver o meu vídeo no canal do YouTube, a mesma Se é, o... coisa. não, a mesma coisa não dá. Entende? Eu acredito que assim seja polivalente. Então você precisa estar em todas as redes sociais, mas a gente tem que ter esse cuidado de não ficar uma coisa monótona e postar tudo Cansativa. cansativa. As pessoas cansam, a gente tem muita informação na rede social. A gente está vendo hoje com live que tem gente que não aguenta mais ouvir a palavra live, porque tá todo mundo fazendo. Tá assim, o até travando a internet de tanta gente. É a forma que as pessoas estão tendo de se mostrar, não falo como profissionais, mas como pessoas mesmo. As pessoas estão em casa, na quarentena, não tenho o que fazer, vou fazer uma live para mostrar o que eu estou fazendo, que eu estou malhando, que eu estou comendo, que eu estou brincando com o cachorro, enfim. Mas nós, jovens advogados, nós precisamos ter essa cautela de sermos estratégicos no que a gente vai Perfeito. fazer, no conteúdo, ser bem estudado, bem analisado. Vou fazer um vídeo, eu vou pensar em tudo que eu preciso falar sobre aquele assunto. Não é Ou qualquer se coisa você... que aparece na cabeça que eu vou lá e falar. Não é assim, tem que estudar antes. Não é. Tem que ter o cuidado, até porque O você a- vai receber críticas, né? E a gente sabe que Nossa, a gente recebe críticas, inclusive dos nossos próximos, dos nossos amigos mais próximos, dos nossos familiares. Até, nossa, virou blogueirinha, agora quer esse é o clássico. Ai, aparecer. blogueirinha. Nossa, então... E não é isso, entende? A gente tem que ter uma postura. Tem que sempre lembrar que a gente tem um código de ética a seguir, apesar da OAB não ter se posicionado ainda sobre o que pode e o que não pode, que isso é um X da questão muito importante. Eu acredito que eu estou esperando muito por esse posicionamento, porque assim, a Sim, gente com fica sem certeza. saber de que forma agir, né? Mas assim, dentro do código de ética, o conteúdo informativo, você vai fazendo. Eu acho que não Vai tem fazendo. problema, o conteúdo informativo não tem problema nenhum, né? O que não Na minha pode é você opinião, falar. eu O não que vou você não pode é postar. expor o cliente ou tipo, olha, aqui tô aqui no escritório, quem quiser resolver algum problema pode vir, tô aqui. Não, não é, Exato. também assim também não vai. Eu não vou postar o meu cartão de visita. Também Não é sei, complicado. entende? Tem várias coisas assim que, ao meu ver, não são legais. Mas o Conselho Federal precisa se posicionar. Enquanto eles não se posicionarem, não tem o que fazer. Entende? Não dá. A gente... Você viu que teve o ano passado, uma advogada colocou numa padaria, era no saco de pão, não sei se você chegou a ver. Não vi, não. Compre, tipo, 3 vezes e ganhe uma consulta grátis, no saco de Ai, pão. Deus. Nossa, mas aqui na nossa região bombou isso. Eu não sei se foi de São Paulo, não sei, mas Sim. eu sei que, assim, nossa, foi super criticada, mas pelo amor de Deus, no saco do pão, não dá, tem coisa que não dá, né?
Então, realmente a gente vê, né? O que é que pode realmente, o que é que pode de fato, né? Mas assim, eu acredito que o seu conteúdo informativo, você aparecer para fazer vídeo, para fazer textos que realmente tragam conteúdo para a sociedade, é, é maravilhoso. Imagine, então, quantas pessoas não tinham nem conhecimento do seu direito antigamente. E Perfeito. hoje em dia, quem Já é que não tem um sabe. celular que possa Isso. entrar no Instagram e ter acesso a diversos conteúdos, né, informativos, jurídicos, poxa, eu nem sabia que eu tinha direito a isso. E, caramba, eu tenho, né? E no WhatsApp também. O WhatsApp a gente fala assim, quantas pessoas você tem lá, né, cadastrada, né, com seu número. Então é importante colocar no status do WhatsApp também algum conteúdo informativo para a pessoa lembrar de você. Né? Exatamente. Para a pessoa lembrar de Exatamente. você. E aí no problema que ela tiver, ela vai conseguir lembrar. Olha, a Nívia é advogada trabalhista, e aí já tira uma dúvida, né? A gente já fala, olha, dúvidas no escritório, né? Que tem muito E isso também, né? Tem muita tem. gente que acha que você é assim, um livro, tirador de Tirador de dúvidas. dúvidas e você não come. Não, é As só uma pessoas... dúvida. E É o só uma jovem duvidazinha pequena. advogado, ele sofre muito com isso, né? Porque no início você não tem postura, você não tem cara para dizer, não, mas espera aí, eu vivo disso. Olha, isso aqui é Sim. minha profissão. Então Se eu eu começar a falar sobrevivo de disso aqui. graça, Se eu como é começar que a fazer de faz? graça, diquinha 1, diquinha 2, diquinha 3, vai começar a acabar que... Como é que eu faço? Como é que eu sobrevivo? Né? Não tem como, não tem, já é difícil, né? Então, Então, é uma assim, postura que o jovem é advogado precisa começar a ter, entende? a cobrar a consulta. É importante isso também. Por mais que a gente fica com medo de perder a pessoa, não fica. Não Eu sou fica das porque, maiores defensoras disso. Eu cobro nossa, consulta desde que eu me conheço por gente. Peguei a carteirinha, não quero saber, vou cobrar consulta. Mas, gente, ninguém vai no médico e reclama. Você, para ver o médico, você precisa pagar a consulta. Por que com um advogado é diferente? A tudo é partir caro. da... Nossa, mas é Tudo é tão bobo a caro. pergunta. Tudo é caro. É uma besteira, é só uma dúvida. Então, assim, tipo, por que isso? Porque a gente precisa se posicionar mais, né? A gente precisa se unir mais também, Perfeito. né? No que diz respeito a apoiar o colega e não a ficar fazendo competiçãozinha de valores e tal. Não, no mínimo, aceita a tabela da OAB. No mínimo, Perfeito. siga a tabela da OAB, que a daqui já está para lá de defasada, mas enfim, Olha, e entende? eu vou falar para você, aí no Nordeste, quando a gente precisa contratar algum correspondente, os preços são bem parecidos. Aqui não. Aqui é uma loucura. Aqui a galera faz audiência por R$ 50. Eu tive uma amiga que estava fazendo audiência por R$ 50. Eu falei, Ah, mas não aqui também tem. paga, Aqui não tem 30, para paga. você ter ideia. Meu Deus do céu, mas não paga nem a gasolina para ir no fórum. Eu trabalho bastante com correspondência, por sinal é uma das coisas que eu estou sofrendo muito com essa quarentena, né? Porque as audiências pararam, então Pararam. não tem escritório aí de São Paulo que eu faço audiência aqui, né? Acessível também. E a gente vê muito isso, muito, 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 muito. Pessoas prostituindo mesmo a profissão e a gente precisa entender que se... mas eu preciso, mas você imagine, se você se unir a todo mundo que cobra R$ 100 e ganhar R$ 100, você vai começar a ganhar R$ 100. Se ninguém aceitar mais 30, Por favor, para de aceitar 30, 70, né? entende? 100, a 100 ainda é pouco, mas assim, pela realidade, dependendo da quantidade, ainda vai O lá, né? pessoal Mas ainda assim, faz, pois é, mas aí na tabela da OAB daqui, a conciliação é R$ 300. mas é o certo, é o Aonde, minha certo. irmã? Aonde é que vai que o povo Não paga, não paga, não não paga. paga. E Apesar aí, que você sabe que eu sou de Maceió, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Maceió. é? Eu sou de Não Maceió. sabia. E aí eu fui contratar o pessoal para fazer uma audiência lá.
E a faixa era essa, 350, 300. Eu falei, doutor, é uma audiência de... Eu me assustei. Porque aqui em São Paulo, a pessoa já começa a negociar no 100. Se é R$ 100. Aí você chora, o negócio baixa. Sim. Não, lá assim, é 350, R$ 300. Faz menos? Não, é 300 Não. reais. E aí, Eu pronto. achei incrível, eu achei incrível, eu achei incrível. Eu falei, gente, se todos os lugares fossem assim. É, tem alguns municípios aqui de Sergipe que você não encontra. Não encontra de jeito nenhum. As pessoas perguntam, puxa, não sei, em X lugar, eu tô tentando procurar e tô tentando encontrar e não acho. Porque todos eles estão no mesmo valor. E olha que legal, né? Então, assim, obriga aquela pessoa que está contratando a pagar aquele valor justo. Porque aí os escritórios grandes ficam com uma quantidade de honorários absurda, porque eles ganham uma pancada de dinheiro, e aí repassa, assim, uma laminha. miséria, uma laminha, assim, vai lá, toma um pouquinho só para ir comer no final de semana. É isso mesmo. Então, assim, se valorizar, né? Então, nós já demos várias dicas. A primeira delas, achar uma área, né? Se especializar na área, achar um ramo do direito que você goste, se especializar, aparecer nas redes sociais e se valorizar. Isso. E se valorizar. Aparecer nas redes sociais, cada um com seu conteúdo, cada rede social com seu conteúdo, para não ficar uma coisa cansativa, para não ficar uma coisa enjoativa. A pessoa vai ficar... Abre seu Facebook, tá lá. Tudo a mesma coisa. Abre seu Instagram, tá a mesma coisa. Abre seu canal no YouTube, tá a mesma coisa. Então, assim, eu sou uma defensora dos jovens advogados aqui. Eu tenho muita empatia com o pessoal que está começando, porque eu sei o quanto é difícil. As pessoas não apoiam, a classe de advogados não apoia. Mas são muito desunidos. São muito desunidos. É uma coisa que a gente precisa mudar, porque assim, a partir do momento que a advocacia se unir, a classe vai crescer e a gente precisa pensar por esse ângulo. Se a gente não pensar assim, não vai. E eu acredito que a jovem advocacia, ela tem muito essa visão. O jovem advogado, ele tem muito isso. Ah, fulano, você tem aquele modelo aí? A pessoa tem. Aí você vai perguntar para um advogado que tem, sei lá, X anos, não estou generalizando, claro que tem aqueles que repassam, claro, ajudam, mas assim, em sua maioria, eles não ajudam. E aí a pessoa fica a ver navios. E o jovem advogado que está começando sozinho, não sabe nem para onde ir. Sim, e isso é muito difícil, porque é grave, porque as pessoas desistem. As pessoas desistem porque não tem apoio. É muito grave, assim, é muito difícil, porque as pessoas precisam se não tiver se uma família que ajude, se não tiver família que ajude, não provável que desista, porque é complicado demais. Desiste. Você vai ser vendedor de shopping, tendo sua OAB na mão, porque você precisa sobreviver. E como é que faz? Né? Então, assim, a partir do momento que nós, jovens advogados, que a gente der as mãos, um apoiar a rede social do outro, um ajudar o outro compartilhando conhecimento, compartilhando material. Perfeito. Então, eu tenho vários grupos aqui que assim, são maravilhosos. Você pergunta uma coisinha, já vem 5, 6 advogados no seu privado falar, e aí, doutora, já conseguiu, já falou, já resolveu? Então, olha que bom. Se todos fossem assim, né? Nossa, ia ser maravilhoso. Então, a gente precisa disso. Tá mudando. Então, exatamente. Temos que fazer a diferença, né? É verdade. Foi para fazer essa diferença que eu me juntei com uma das minhas sócias, Débora, e a gente fez lá o projeto Advogalize-se. A gente legal. tem um Instagram, @advogalize-se, e a gente tem um canal no YouTube também, que a gente alimenta com vídeos, com diversos conteúdos bem iniciais mesmo, para
são as nossas dificuldades. De forma De alguma, dicas. a gente já escutou aqui que é advogado querendo ensinar a advogar. E não é isso. A gente está repassando as dificuldades que a gente teve como jovem advogado. Então, como é que eu me porto na audiência de instrução? Cara, isso eu recebo dúvidas constantes sobre essas coisas, de audiência. Eu tenho uma amiga minha que está na hora da audiência, ela me liga, e agora? O que é que eu faço? E Pois assim, é. é muito importante. No meu canal do YouTube também tem vários vídeos a respeito disso, de como fazer uma inicial, como fazer uma Exato. contestação, como eu monto um recurso bem feito, porque tem gente que não sabe. Quem Que não não fez sabe, estágio não vai conseguir. Até não quem fez é consegue. complicado, e que imagina quem não fez. Então precisa de uma ajuda, né? Precisa, Exatamente. E é precisa com sim. Então, esse assim, esse conhecimento é super importante. Exato, é com esse intuito que a gente vai tentar, né, ajudar, auxiliar, né, esses jovens advogados pegando na mão uma ajuda que a gente não teve e a gente está querendo dar para eles, né? E que Sim. bom, eu não sabia do seu canal no YouTube, eu já vou te seguir. Sim, eu tenho um canal no Se YouTube inscreva também. no nosso canal, E é justamente para isso também, porque eu tive coisa boa. dificuldade. Eu também tive muita dificuldade no início, como eu falei para você. 1 ano e meio sofrendo absurdo, eu quase peguei uma úlcera, porque eu não dormia de noite, pai, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava pensando, meu Deus, será que eu fiz o protocolo errado? Será que a tese foi feita errada? Será que, sabe, E assim, aquele esses prazo? medos. E aquele prazo, será que eu fiz certo, meu Deus? Aí você Prazo é chega uma coisa que eu... cedo no escritório e se desespera, assim, aí dá aquele alívio. Mas enquanto isso, não dorme direito de noite. E assim, essa insegurança que eu passei, eu ajudo outras pessoas a não passar. Me ligam no WhatsApp, Exatamente. me mandam mensagem, eu faço questão de responder, porque eu sei o quanto foi difícil, o que eu passei, que não tinha um servo do Senhor que chegasse assim, Isso. vem cá que eu vou te ajudar. Exatamente, Não é isso? exatamente. E é bem isso mesmo. E a questão da persistência e da constância nas redes sociais? Então, vamos lá. Por que persistência e constância? Porque quando você vai começar a fazer conteúdo nas redes sociais, você tem que entender que esse é mais um trabalho para você. Você precisa compreender que não é um hobby. Sim. Você tem que ter como se fosse um trabalho mesmo. E dá Agendar suas trabalho mesmo. postagens. E dá Nossa! trabalho. Dá muito trabalho, dá muito trabalho, é muita dedicação. Você tem que, além de ter o seu papel e seus prazos de advocacia e atendimento a cliente e N coisas e cursos que a gente faz também, né? N coisas, a gente também tem o compromisso da rede social. Por isso que é persistência, porque você vai começar na rede social e vai dar uma moleza, porque dá uma moleza. Né? Você passa uma Tem dia semana não, tem dia fazendo que bem, você tem dia não que você tá quer. sem saco. Meu Deus, pra que eu vou gravar um stories falando o que pra esse povo? Que eu não acordei com a cara muito boa. Nós mulheres temos uma coisa de, ai, não tô maquiada. Não, e eu tenho sério, eu detesto andar de maquiagem, eu detesto, eu Pronto. odeio. Eu tô aqui maquiada porque eu tô cheia de espinha. Mas se eu tivesse uma pele boa, assim, sabe, aquela pele, tem gente que tem uma pele que você fala assim, o que é que você fez, né? Parece que acabou de nascer. Eu jamais usaria nada. E tem dia que eu vou trabalhar sem maquiagem. Como é que eu gravo um vídeo feia desse jeito? Fala pra mim. Pois é, a Flávia Elaine está falando aqui, porque o resultado não é imediato. E é É isso mesmo, eu verdade? costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. O trabalho na rede social é um trabalho de formiguinha. Você não vai ver Não é de uma hora nada pra na sua outra. frente. Você vai fazer um vídeo que vai ter no início, sei lá, 20 visualizações. Você vai ficar arrasado. Putz, não acredito. Então, um trabalho danado de editar, de gravar, de tudo mais, de estudar aquele conteúdo. E 20 pessoas, mas daí você vai fazendo, que é a constância. Você tem que fazer E vai sempre. melhorando. Nos meus E vai primeiros vídeos, crescendo. 1 hora de gravação era 10 horas falando e apagando, falando e apagando, falando e apagando.
Porque Você vai se parece que nada que você acostumando. faz, tá, eu não sei se você é assim, parece que nada que a gente faz tá bom. Ah, eu poderia ter Depois você faz, melhorado. eu vou gravar só essa vez Vai mesmo, assim tá mesmo. bom e tá tudo Até certo. cansar e falar isso. Ah, deixa assim mesmo. Não, vai desse jeito. É, O é bem último isso. áudio ficou ruim, mas vai assim mesmo. Vai ruim mesmo. A luz não tá boa e não sei o quê, mas você, tá bom. Depois a gente vê. O que importa é passar o conteúdo. E é isso, o que importa é você aparecer. Com o tempo, você vai se munindo de coisas que você sabe que te ajudam, né? Que é uma luz boa, vai te dar vai dar para os seus seguidores, que a gente sabe que uma foto mais bem produzida, as pessoas gostam mais de olhar. Sim, O vídeo com faz uma diferença, né? faz uma diferença com a qualidade melhor, as pessoas enxergam diferente. Porém, é como a gente fala, Flávia acabou de falar aqui, como eu já tinha dito, melhor feito do que perfeito. Então comece, se encha de coragem, sabe? E comece, vá na fé, vá na fé. Vai que Porque aí os resultados vão chegar. Os a resultados gente vão vai chegar. conhecendo pessoas. Olha eu e Nívia aqui, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu através das redes sociais, através do Mas eu Instagram. espero conhecer, eu espero ir Então, para Sergipe e, por favor. claro. E aí, imagine como é um leque, né, que vai se abrindo de possibilidades, né? Imagine quando Sim, você precisar de uma correspondência aqui em Aracaju, claro que você vai lembrar. lógico, Entende? com Ou certeza. eu precisar de alguma coisa aí. Então a gente precisa disso, a gente precisa ter esse networking, né? Sim, Esse com networking certeza. que a gente tanto busca e tanto fala. O jovem advogado ele tem que estar em cursos, ele tem que estar inserido em eventos jurídicos. Por, Todos, por mais que todos os você eventos. por mais que você ache que não tem ninguém te olhando, que não tem ninguém te vendo, mas as pessoas te veem, você conhece pessoas, você vai estar envolvido nas coisas, né? Então, Ai, não, que é de honra! extrema Tem importância. um professor meu, que foi meu professor da faculdade, está aqui na live. Dantas? Que legal, é Matheus Meira, um ótimo advogado aqui, que foi meu professor também. E muito Ah, que querido, muito bom. querido. Que Obrigada pela bom. presença. Então é isso, assim, você tem que fazer, você tem que estar presente na rede social para que as pessoas te enxerguem, te veja como advogado. Lembre E de aí, você. lembre de você, tá no evento, caramba, lançamento de livro, eventos no Ministério Público, palestras, você precisa estar, eventos na OAB, comissões da OAB, é muito importante que o advogado participe, porque você conhece outros advogados, e isso vai te dando uma base muito melhor, vai te dando uma firmeza de conhecer outros colegas de profissão, que Com o jovem certeza. advogado que está começando, ele se sente um patinho feio, né? Um patinho feio. Ó, Outra uma boa coisa, comunicação também é fundamental, com certeza. Tira essa timidez, né? Joga a timidez fora e mete a cara e vai falar com o pessoal, né? e Flávia Elaine é uma ótima professora de oratória. Vou já te dar a dica aqui também. Ela é uma ótima professora de oratória, então assim, se quem tiver precisando, pode seguir o Instagram dela, que tem várias dicas lá. Que Então, bom. é muito importante para o jovem advogado que ele se comunique bem, né? Que Seja ele simpático. fale. Tem gente que já é simpático de natureza, tá? Tem gente É, que é simpático, tem gente que vai ter que se esforçar um pouquinho mais é, para é. ser um pouco mais doce, mas precisa conversar com as pessoas, precisa ir para todos os eventos. Se puder fazer Sem, uma sem pós-graduação, ser, faz. sem ser indelicado, sabe? Sim, Você tem que ter esse detalhe. Você não pode essa estar no meio das delicadeza. pessoas sabe? Do Não. nada a pessoa está Sa- conversando, você entra Puf, na conversa. isso, tem que ter esse feeling Bom também, né? senso, tem que ter bom senso. Pronto, é o bom senso, Tem que exatamente. ter bom E senso. onde é que você vai estar?
quando é que você vai ser colocado, né? Quando é que você vai se posicionar, né? Emitir suas opiniões quando realmente forem pedidas as suas opiniões, para depois não ficar uma coisa tão... Evitar brigas, inclusive a respeito de políticos, essas coisas. Evitem, Fora evitem. posicionamento, né? Fora posicionamento do direito mesmo, que a gente sabe que o direito ele é muito amplo em interpretação e muitas vezes o meu entendimento não é o seu e não é por isso que você Sim, vai brigar com as pessoas, sim, sim, com né? certeza. Um artigo, cada um interpreta, às vezes interpreta de maneiras diferenciadas. Mas eu tenho Exatamente, que respeitar a sua interpretação. Ponto final. E exatamente. assim, é muito. Inclusive, eu fiz um curso, é um mini curso, na verdade, de 1 hora sobre a MP, gravei, expliquei artigo por artigo, e eu começo falando o seguinte, gente, não é política, não é nada de política, eu estou só explicando lei. Não quero saber se é certo, se é errado. Não, eu quero falar para vocês o que é que a lei está falando. Ponto. Exatamente. É, Eu gravei um vídeo para o Instagram também falando sobre essa MP, a 927, e é uma das coisas que eu falo. A gente não está aqui para julgar a legalidade nem a sim. justeza da lei, né? Se tá certo, se o presidente tá certo, tá errado, eu tenho a minha posição, eu fico para mim, né? Exatamente. E aí a sua obrigação é apenas falar de lei. E Porque acabou. ao E invés de cada um agregar pessoas, você vai dividir. E diz de aí forma você vai desnecessária. subtrair desnecessariamente. O seu intuito, o intuito do jovem advogado é transmitir o conteúdo. Sim. Né? Eu sempre estou falando aqui, eu repeti já várias vezes agora na nossa live. É conteúdo, é o conteúdo informativo. Nada de política que você não é jornalista, você é advogado, né? Você é advogado. Então, pare com essa história de política, ainda mais você que está Exato. começando, porque senão você vai perder dinheiro, né? Vai perder pessoas, né, que são Vai. importantes para nosso convívio e Sim. nosso vínculo mesmo, e nossa Não, olha, eu, permanência eu na só advocacia. escuto e deixo. Eu só escuto e deixo. Tem tanta bobagem que a gente ouve que eu falo, meu Deus, quanta bobagem, mas eu fico pra mim, né? Calada. Exato. Ok, só confirmando. Ah, você acha isso? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E sai. Todo mundo tá bom, né? Pra qualquer, se é esquerda, se é direita, se é centro, pra mim tá bom. Eu não quero saber Exatamente. disso, eu só quero saber mesmo de direito e de conseguir os meus clientes, porque eu preciso pagar minhas contas. Resumindo a Isso. história, é É isso. verdade. Então, tomar muito cuidado com o que fala nas redes sociais, né? E Sim. produzir conteúdo, como você falou, informativo, aquele conteúdo jurídico mesmo, explicar para as pessoas quais são os direitos que ela tem, né? Então, basicamente seria isso. Que E tem a persistência. o nosso Perdão. propósito é sempre ajudar, que é o maior propósito do advogado, né? Sim. Antes da gente ganhar dinheiro, de fato, a gente quer ajudar pessoas, ajudar a sociedade a crescer, as pessoas a conhecerem seus direitos, né? A não ficarem desesperadas quando tem um problema, sem saber para onde recorrer, o que é que vão fazer, Sim, sim. enfim. Mas E ajudar. é basicamente isso, né? O jovem advogado ele precisa ter a persistência e ter a constância nas redes sociais. Não Cada rede adianta social com gravar, seu grava conteúdo. uma live, grava, né, um conteúdo hoje, posta hoje, daqui a um mês posta de novo. Se não tiver essa consistência, essa persistência, constância, não vai rolar também. É. Por mais que, como a gente falou, tem dia que não dá, tem dia que a gente acorda aqui só por Deus. Os cabelos parece que nem assenta, né? Tem dia que eu chego no fórum e falo assim, eu vim de capacete hoje, as meninas começam a rir, né? Não tirei o capacete, eu vim de moto, não tirei o capacete, não quero saber. Hoje ele não tá bem. É isso Mas tem mesmo. dia que. Mas é isso. E É assim, isso. é importante todo dia colocar alguma coisa. Muito, muito, muito. E como a gente falou no início, né? Vai dar frutos. Talvez agora não, porque você está plantando, mas você vai colher. Né? Você Exatamente. vai colher. Então era essa mensagem que a gente tinha a passar, já está quase dando 1 hora de live.
Passa rápido, a gente nem Passa muito percebe. rápido, passa muito rápido. E então, alguma mensagem que você queira passar, né, para a gente concluir esta live? Vamos, eu quero falar agora com os jovens advogados que estão com a gente, né, ou que passaram por aqui por essa live hoje. Número 1, não desista, independente do obstáculo que apareça no seu caminho. Os boletos vão aparecer, você vai se ver desesperado sem saber o que fazer, mas acredite no seu potencial. Se esforce, se dedique, estude sua área, se firme na sua área, se posicione na sua área, se una a pessoas que podem te ajudar a crescer profissionalmente, Perfeito. como pessoa, e não desista, se dedique, faça o seu trabalho para você, por você, que as coisas vão acontecer. O universo, ele traz para a gente tudo que a gente joga para ele. Perfeito. Então, a gente precisa trabalhar essa parte da lei da atração. Quanto mais você está fazendo a sua parte, o universo vai fazer a parte dele e vai trazer de volta para você. Se a gente planta coisa boa, vai colher coisa boa, né? Se você plantar antipatia, se você for antipático, uma pessoa chata, arrogante, os seus frutos vão ser péssimos. Então, vamos tentar mudar um pouco, né, essa situação, ser mais simpático, respeitar mais as pessoas, né, ajudar o próximo, que com certeza vai voltar para você tudo isso, tudo de bom. Eu chego a me emocionar quando eu falo disso, né, desse assunto específico para jovem advogado, porque eu vivo isso, né? Eu vivo isso todos os dias. Tem um ano que eu peguei minha carteirinha da OAB, então assim, eu vivo realmente o que eu estou falando. Então tem dias que a gente acorda e diz, rapaz, hoje não sei se é isso mais que eu quero para minha vida. Não, eu não sei o que eu vou fazer. E aí você chega no computador, abre o e-mail, tem um boleto. Aquele monte de boleto. Aí eu pensava assim, eu falava pro meu marido, eu poderia ter feito odontologia, eu poderia ser esse dentista, sei lá, alguma coisa que desse dinheiro. Não fale em dentista. Tem um dentista assistindo nossa live, ele vai discordar de você. Então tem um dentista rico nos assistindo. Ela está dizendo, eu podia ter feito odontologia, é o meu marido. Então, temos um dentista rico aqui nos assistindo. Um dentista rico, ela falou, Igor. Mas então assim, todas as áreas têm as suas dificuldades, sabe? Acho que aqui não tem muita dificuldade, talvez, financeira, seja a medicina, mas o resto... É verdade. O resto todo mundo encontra desafios no caminho. Tem outra pessoa que poderia ser psicóloga e ia também sofrer um pouco para ganhar dinheiro também, né? Que o começo até Mas depois dessa quarentena, minha filha, vai ser um ramo que vai bombar. Nossa, por quê? Tem de gente com problema sem conseguir raciocinar. O Igor também. Ó, tá vendo que não é só a gente? É o meu esposo. É o seu esposo. É o dentista? Não, Igor. É o dentista, tá falando. A minha desculpa pro meu marido. Acabou, Igor. Pra você ver, tá vendo? Céu. Olha, eu achei que era mais fácil ser dentista, você tá vendo? Pois é. O dentista não, odontologia é um curso caro, né? Caríssimo. Você gasta muito na faculdade, então imagine, né? O professor também tá falando que o professor sofre muito. O salário de professor, meu Deus. Olha, salário de professor de faculdade. Todo professor que falava assim, a gente tá aqui por amor, não é por dinheiro. Eu falava, nossa, mas esse pessoal nunca tá satisfeito com nada, né? Deve ganhar muito bem. Quando o ano passado... É amor. O ano passado, quando eu descobri o preço da hora eu falei... Que isso, gente? Não é possível, é muito baixa, é amor, não tem outra explicação. Porque financeiramente não compensa. Não compensa. Não compensa, é muito desvalorizado. E é isso, assim, a gente precisa se encher de coragem, sabe? Todos os dias, acordar e sabe, criar todas as boas expectativas para aquele dia. Pensar em todas as possibilidades de conseguir clientes, de estudar, colocar suas metas para aquele dia, se programar.
e ir à luta, ir em frente, porque vai chegar. Uma Não hora vai desista, né? chegar. E depois dessa quarentena que a gente está passando, quando passar o coronavírus, vai ter muito problema e vai ter muito trabalho para todos nós. Infelizmente, eu não estou falando isso, vamos ter muito trabalho, que alegria. Não, não é. Exato. Mas assim, mas que vai ter, vai ter. Igual os psicólogos também, que como você falou. Porque o problema que a gente está enfrentando, que só está começando, é muito grave.